Tem fonte que conversou comigo que eu nunca revelei, gente. Que também é o mesmo Óbvio. pedido. É sigilo, Jamais, acabou. Não, e a jamais. gente que recebe muita denúncia anônima, por exemplo, hoje vai sair um vídeo agora no meu canal, às 21h45, de prints de grupos de WhatsApp, que a gente não pode revelar, evidentemente, quem são, porque são pessoas que estão infiltradas em grupos bolsonaristas. Exato. A gente sabe que incorre, primeiro, em risco de vida dessas pessoas, e segundo, de as fontes secarem, porque se uma fonte dessa é revelada, por exemplo, todas as outras que tinha qualquer coisa para mandar para mim, para o Demore, para o Pedro, eu falar, não mando porque eu não confio. Hoje, por exemplo, antes de finalizar o meu material, eu estava dependendo de uma outra fonte, né, de um outro material que essa fonte ficou de mandar, e aí eu reforcei. Posso divulgar esse material apenas tirando o blur? Porque eu até descobri que um desses materiais que eu recebi hoje já tinha sido enviado para o Leonel Hadi, né, policial e vereador lá de Porto Alegre, e eu fui fazer o trabalho de historiador, e automaticamente acaba sendo de jornalismo também, que é checar a fonte, apurar a materialidade daquilo ali. Por isso que mesmo recebendo já há alguns dias, eu só divulguei hoje. O Rádio divulgou acho que no dia 2 de agosto. Eu divulguei hoje porque eu precisei checar outras coisas. Como eu costumo dizer aqui no meu canal, eu não me preocupo muito com time meramente, eu me preocupo com a credibilidade da informação, tanto que eu não sei se você sabe, Demore, o indivíduo que descobriu que a Lúcia Abrantes, aquela médica que disseram que era bolsonarista lá no Ceará, e vários portais, sites atacaram ela, a única pessoa que fez a investigação correta e descobriu que essa informação era falsa foi eu. E aí eu saí distribuindo para outros portais, porque a família dela, depois de verem meu vídeo, eu fiz uma análise básica. Ah, ela é bolsonarista. Então, onde é que vocês viram que ela é bolsonarista? Na rede social dela. Então, vamos lá olhar a rede social dela, de 2018 para cá. Básico. Se ela é bolsonarista, ela tem que ser bolsonarista desde 2018. Ela não pode ter virado bolsonarista da noite pro dia. E aí eu comecei a perceber que não tinha nada a ver com isso, que ela era apoiadora do Lula, que ela era ligada ao Lula, e que como ela era uma senhora, ela não entendia as ironias da internet, então ela fazia algumas postagens tentando ser irônica, só que não conseguia tirar a ironia da internet. E aí publiquei um vídeo e falei, todo mundo vai me criticar, mas é impossível alguém afirmar que essa senhora é bolsonarista. No outro dia, a família viu o vídeo. Olha a questão da confiança de você fazer um trabalho sério. A família viu o vídeo, entrou em contato comigo pelo Instagram, pediu meu contato do WhatsApp e me mandou um monte de print. Eu tô falando aqui a família porque eles pediram para divulgar, né? Senão também não divulgaria a fonte. E aí eu mostrei um monte de print de grupo de WhatsApp que a família passou para mim. Depois vários outros portais compartilharam, revista Mary Claire, Isto É, Globo, vários portais não me deram a credibilidade, o crédito, não tem problema. Na história todo mundo sabe que foi eu que disseminei isso. Alguns portais de notícia locais também lá da Paraíba, a afiliada local da Rede Record lá divulgou meu vídeo como sendo também o único, entre aspas, jornalista a ter feito trabalho de apuração. E isso, para mim, não tem um reconhecimento melhor. Você sabe que uma família está sendo atacada, massacrada, e uma pessoa ligar para você chorando e falar, Carlito, obrigado, você resgatou a memória da minha tia, você resgatou a memória da minha mãe. Isso não tem preço. Eu acho que é parte do trabalho que você e Pedro fazem também, revelando, claro, aquilo que pode ser revelado e fazendo denúncias também, que é importante, né? O processo... Desculpa, o meu comentário... Não, imagina, o meu comentário naquele sentido é que, assim, o Carlito tá falando de uma fonte aí confiável, de uma família que foi lesada pela imprensa, como acontece diariamente. O que eu ia falar é que muitas vezes a sua fonte não é uma pessoa legal, por isso que não é bom você desconfiar de onde eu já recebi do gabinete do ódio, lembra, Pedro? Que eu recebi prints de uma mulher e a pessoa não tinha tanta credibilidade e eu demorei um ano para divulgar isso. O problema dessa coisa de mitificar a fonte é que estão enganando o público, entendeu? É isso que eu falo. Eu não sei se o cara é confiável ou não, mas assim, vale desconfiar, gente. Eu acho que assim, a gente tem que... todo o trabalho jornalístico acontece graças às fontes, né? E a primeira coisa que o jornalista tem que fazer, por compromisso, é proteger as suas fontes na medida em que elas pedem proteção, né? O anonimato, etc e tal. E a segunda coisa é você sempre saber, como jornalista, que toda fonte tem um interesse. O interesse pode ser legítimo ou não, pode ser bonito ou feio, pode ser, mas o jornalista ele não faz julgamento moral sobre as fontes. O jornalista ele ouve, né? Até esses dias estava o negócio da mulher da casa abandonada e as pessoas perguntando, que absurdo ouvir a mulher racista, não sei o quê. Gente, não é um absurdo ouvir ela. Você pode debater justamente, óbvio, se o jeito de ouvir foi correto, se o timing foi o correto, se precisava, tudo bem. Mas o jornalista, a gente não pode começar a fazer, a gente vai fazer o quê? Pedir antecedente criminal para a fonte antes de ouvir?
Não tem mais jornalismo político no Brasil. O jornalista conversa com todo mundo, o jornalista não pode fazer julgamento moral. O jornalista, quando ele está falando com alguém, ele está atrás de uma informação. Quanto mais a gente souber sobre a fonte, tanto melhor, porque você sabe que jogo ela joga, o que interessa para ela, etc e tal, né? Tudo bem, é uma coisa, é importante você saber os interesses. Mas às vezes a fonte é anônima, inclusive para você. No caso da Vaza Jato, a fonte era anônima para nós. Veja só, nós não sabíamos quem era a fonte quando nós publicamos a matéria. Nós não sabíamos se era 1, 2, 3, 4, 5, se era homem, mulher, se estava no Brasil, se estava no exterior, a gente não sabia. A gente não sabia. Não é que a fonte era anônima do Intercept para o público, não. O próprio Intercept não sabia. Ninguém da minha equipe do Intercept teve contato com a fonte da Vaza Jato. Ninguém, nenhuma pessoa. Zero. Zero repórteres do Intercept falaram com a fonte. Zero editores do Intercept falaram com a fonte. Zero jornalistas de todos os veículos que fizeram parceria com o Intercept falaram com a fonte da Vaza Jato. Ninguém falou. Então, por quê? Porque a fonte passou um material e pediu anonimato, e nós respeitamos aquilo. E isso está sendo respeitado até hoje, né? Então, só para as pessoas não confundirem, não tem nada a ver com não dar protagonismo, assim, nada a ver. Se a fonte quiser aparecer, como eventualmente pode estar aparecendo, né? Como eu não falo sobre a fonte, não falarei, mas as pessoas sabem, pode estar aparecendo e tal, que tome o que é seu, que tome o seu protagonismo e que pegue, não tem nenhum problema com isso, não é uma questão, isso não é uma questão pra gente, isso não importa, isso não interessa, né? Isso não é interesse público, no fim das contas, né? Isso não é uma matéria de interesse público, né? E as fontes tomam as atitudes que tomam pelos seus próprios interesses, né? Exato. E às vezes os interesses não são muito bonitos, muito nobres, muito elegantes, muito, né? Tem coisas que... Então, assim, é complicado entrar nessa história, nessas histórias das fontes, porque a gente vai revelar coisas que não, né? Então, cuidado. E a gente também tem que ter o compromisso ético que você falou. Às vezes você recebe, por exemplo, material que você não divulga. Eu recebi o relatório da Polícia Civil comprovando que, supostamente, aquele vídeo, aquela imagem lá naquele quarto com várias meninas, supostamente seria o Dória. Eu recebi um dia antes, a pessoa falou... Seu trabalho é bom, eu vou dar para você aqui com exclusividade, só que não divulgue até tal hora, porque fulano de tal liberou isso para mim, mas você só pode publicar amanhã até tal hora, mas vai ser antes do jornal hoje, que isso vai estar no jornal hoje de amanhã. Uhum. Eu olhei aquilo, Demore, e falei, cara, isso aqui vai de muita vida pessoal do João Dória, né, que seria a pessoa do evento citado. Falei, eu não vou publicar isso aqui porque meu canal não é de fofoca, eu não falo sobre aqui a vida pessoal dele, não importa se ele estava ou não estava em um lugar com várias meninas ou não, o meu trabalho aqui é criticar a vida pública dele como gestor, como ele costuma falar, e não questionar o que ele fez ou deixou de fazer ali em relação a esse estágio, né, que supostamente seria ele. E realmente é complicado, a gente precisa ter cuidado com as fontes. Naquela época que teve a publicação, Pedro Zambarda, como é que é o nome do primeiro-ministro da Educação do Bolsonaro? Foi o Vélez Rodrigues. Quando ele emitiu aquele documento dizendo que as crianças teriam de ser filmadas, cantando o hino do Brasil, eu recebi, na hora, um documento de um diretor de uma escola e falou, Carlito, divulgue, mas esconda meu nome. Eu poderia ter divulgado isso antes da Globo, mas eu fui fazer o quê? O trabalho de checagem. Que não adianta eu vir aqui divulgar informação falsa e depois fazer, gente, foi errado, desculpa aí. Então, você perde, às vezes, o time, mas mantém a credibilidade, que é o que importa. Bom, a Carla Castanho mostrou que esse negócio de dar furo a qualquer preço pode virar atrocidades, né? Algumas pessoas cobraram muito da gente, né, também, durante a Vaza Jato. Pô, publica mais coisa, publica rápido, publica tudo e tal. E aí eu volto no começo dessa nossa questão aqui. A nossa fonte, e o Pedro trabalhou com esse material, o Pedro sabe do que eu estou falando, não é um material fácil, as matérias não estão dadas. E a nossa fonte não era uma fonte especialista no material. É uma fonte que obteve o material... Eu recebi conversas para fazer 5 material matérias. Bruto, né? Não, os logs, né? Eu recebi logs para fazer 5 matérias. Caiu 2 pautas, eu publiquei 3 só. É o que dá para espremer. É o que dá. E a fonte do Intercept, isso é uma coisa que eu posso falar, porque não entrega quem é, nem nada, né? Mas é um fato, ela não era uma fonte especialista como o Snowden. Então não é uma fonte que deu os caminhos pra gente, que, sabe? É uma fonte que obteve um material, é um material que não é um material burocratizado, ele não passou pelo Estado, né? Então, assim, ele não tem carimbo, sigla, roteiro, não tem nada, é conversa de WhatsApp, né, gente? De Telegram, no caso. E a fonte
Não era uma fonte especialista no material, até porque o material era muito grande para uma pessoa só, acabar ficando com aquele material ali alguns dias, umas semanas e tal, e conseguir dizer, olha só, eu vi tudo e tá aqui as matérias. Isso não aconteceu. A gente recebeu o material bruto, e se eu não me engano, até no começo das conversas o Glenn até falou, olha, a fonte mandou para olhar isso aqui, a gente olhou, na época eu lembro que o Rafael Moro Martins e o Alexandre De Santis, 2 editores do Intercept, olharam as coisas que a fonte tinha indicado e não virou matéria, não era história, não, Tá no não livro. tinha... não tinha o olhar jornalístico. A fonte não é obrigada a ter o olhar jornalístico. É por isso que existe o trabalho dos jornalistas, né? Então, foi um material muito difícil de trabalhar, por causa disso. Não tinha mapa. Não tinha mapa. Você recebeu e, ó, se mergulha aí, eu falava que era Serra Pelada, né? Chegavam os repórteres das outras redações na redação do Intercept e falava, como é que faz? Eu falava, filho, senta lá naquele computador lá, pega sua picareta, desce, final do dia você sobe e me mostra o que você achou. E era assim que funcionava. Perguntem, né, para todos os jornalistas que participaram do arquivo, né, era assim que funcionava, né. Então... E você também com uma responsabilidade, né, Demora? A gente falou muito do anonimato da fonte, também para não vazarem qualquer coisa daquele arquivo. Você tinha um controle ali, por exemplo, para não colocar na internet. E uma das pessoas tentou furar e deu merda, né? A gente tinha um controle de estoque, digamos assim, né? A pessoa achava coisas e aí a gente falava, isso aqui que você achou, beleza. Então eu pegava aquilo, botava num arquivo e anotava, isso aqui foi levado embora pelo repórter fulano, dia tal. Isso servia para ter controle, porque se vazasse eu saberia quem vazou, e também para as outras redações não baterem cabeça, né? A pessoa não está pesquisando lá a mesma matéria que o colega, né? Então a pessoa chegava, olha, achei isso aqui, eu falo, deixa eu ver aqui. Ah, não, isso aqui o El País já está apurando, então não dá para você fazer porque eles acharam primeiro. De fato era isso que eu falei, garimpo, né? Era Serra Pelada, né? A pessoa achou primeiro é dela, né? Achou um veio aqui, né? E então, e aí teve um episódio que vazou uma conversa, né? E a gente teve que antecipar. Essa matéria da Venezuela, inclusive, era no sábado de manhã, eu estava tirando uma folga, ia surfar com um amigo meu em Floripa, acabou que não rolou, né? Porque eu acordei de manhã e as pessoas, olha aqui, tá... vazou isso aqui, isso aqui. Um advogado me mandou. Falou, cara, tá rolando esse diálogo aqui num grupo de advogados, mas eu não achei nenhuma matéria de vocês. E sabe se isso aqui é real? Eu pensei, inventaram um diálogo, né? E eu fui checar, não, era um diálogo real. E aí eu falei, putz, vamos antecipar essa matéria, a matéria não estava pronta, daí eu botei aqui. Mas você ficou puto não, Demore? Com isso ficou meio puto, né? Fiquei puto, teve que atropelar ali a matéria, né? Eu tirei, pra publicar logo. Eu tirei o referido veículo da parceria, né? Não tinha mais como confiar, né? Não dava mais.